Brinquei com esse carrinho de rolimã, bola de gude, bolinha de gude, fiz tudo isso, pipa, vivi isso. Isso é uma coisa assim. Brincava na rua. Na rua, chegava sujo, tomava banho, topada, a ponta do dedo sangrando de chutar errado. O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Começou o programa A Sua Voz no Rio, o programa do nosso querido vereador Vitor Hugo. O nosso vereador trabalha muito, hoje vai ficar em mais 2 sessões na Câmara e hoje quem vai conduzir a entrevista é Isis Viana do Fala Que Eu Te Escuto. Bom, gente, nós temos hoje uma personalidade ilustre do nosso grande centro, do Carnaval, o senhor Roberto Martins, que eu já chamo presidente da Dragões da Riachuelo. Mas como é de praxe, todo início a gente fala um pouquinho da semana, do vereador, como que foi. Bom, essa semana nós tivemos uma sessão na Câmara, na terça-feira, que previa a derrubada de veto de 2 leis importantes do nosso vereador. A lei 2073, que é Praia Limpa, lixo zero, que conseguiram derrubar o veto do prefeito. Esse projeto será implementado no Rio de Janeiro. É um projeto que visa a redução de resíduos sólidos na orla carioca e teremos mais esse projeto excelente para estar tendo um embelezamento das nossas praias, favorecendo o turismo, um ambiente mais agradável e a preservação da natureza no nosso querido Rio de Janeiro. E também tivemos o polêmico projeto, né, da Lei 5.000, projeto de Lei 5.146, que visava o Dia das Trabalhadoras, chamadas de Cegonha Reborn. E, infelizmente, né, devido à polêmica, à distorção na mídia do que seria, foi colocado como Dia da Boneca Reborn, o que não seria nada imoral, porque tem vários dias, tem várias datas. O próprio município, na sua Secretaria de Educação, tem o dia do brincar, então ter o dia da boneca não faria mal a ninguém. Mas essa lei se tratava simplesmente de valorizar essas artesãs que não são reconhecidas como artesãs, né, nesse ofício. É um ofício que tirou muitas mulheres da vulnerabilidade, agregou renda, tirou mulheres da situação de saúde mental, né, de prejuízos à saúde mental, muitas com depressão, passaram a ter nesse ofício um preenchimento da sua vida, um novo rumo, um novo foco, né, e outras ações, né, sociais, porque muitas das bonecas também são doadas para crianças carentes. Enfim, foi distorcido pela mídia, causou muita polêmica. Houve muita votação positiva, né, para a derrubada do voto em favor dessas mulheres que estiveram em peso na Câmara do Rio de Janeiro, com seus cartazes, com seus gritos, né, de ordem. Mas, infelizmente, alguns vereadores se sentiram constrangidos de apoiá-las, essas mulheres guerreiras, por conta da pressão da mídia, né? A pressão negativa que foi distorcida. Mas faz parte, né? Quem sabe numa próxima vez um novo projeto, ou retorna ao projeto, para que essas mulheres trabalhadoras não sejam discriminadas, tenham o seu ofício, o seu trabalho respeitado e valorizado. Mas vamos de música? Coloca uma música aí, por favor, pra gente, uma música bem agradável. Voltamos no clima do carnaval antigo. Estávamos aqui no intervalo curtindo, admirando essas musiquinhas maravilhosas, suaves do carnaval tradicional, né? Bom, acho que
Já está mais do que na hora de apresentar nosso querido convidado, o senhor Roberto Martins, presidente da Dragões da Riachuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, muito obrigado pelo convite de vir aqui nessa nobre rádio tropical, né? E apresentar um pouco da nossa caminhada carnavalesca, né? Seja muito bem-vindo, o prazer é nosso em receber o senhor, que é muito conhecido na região, é uma figura assim muito carismática, tem um bloco que é mais do que um bloco de carnaval, é uma instituição, uma família, enfim, são vários benefícios que traz para a nossa sociedade, para a nossa comunidade do centro da cidade. Mas fala para o público, seu Roberto, um pouquinho quem é o seu Roberto Martins. Vou falar que às vezes algumas pessoas vão até se surpreender, mas eu sou do Corpo de Bombeiro, sou aposentado e assim que eu entrei na aposentadoria, eu resolvi materializar aquilo que eu sempre achava que eu devia fazer, que era um bloco no centro da cidade, um bloco para criança e adolescente, que buscasse esse ritmo, né? E essas músicas que agora os senhores acabaram de ouvir, né? Então a ideia era essa. O senhor foi bombeiro por quanto tempo? Olha, eu cumpri o meu tempo de 35 anos de serviço ativo, né? Fazendo muita atividade, de salvamento, uma série de coisas. Eu trabalhei muito com a área de aviação também, trabalhei na área de mergulho dentro do Corpo de Bombeiro e busca de salvamento, né? Passei por todas essas fases, né? Era qual quartel que o senhor serviu? Ou quais? Quais quartéis, né? Porque eu tive... Foram muitos? Foram alguns. Eu tive no quartel central, que é aqui na Praça da República, depois fui para a Praça da Bandeira, da Praça da Bandeira nós fomos transferidos para a Barra, né? E da Barra, que é o grupamento de busca e salvamento, que é o ponta de lança. É na praia, né? Ele é um ponta de lança de toda atividade que envolva o Corpo de Bombeiro. Então, quando é uma atividade de resgate muito complexa, eles acionam, então, o grupamento de busca e salvamento, que seria, assim, a tropa de elite, né? Então, todas as especialidades estão concentradas ali. Como, às vezes, calamidade pública em grande monta, uma série de coisas, esses profissionais vão, né? Tem até paraquedista, tem em todas as forças, mas lá tem até um grupo que é formado em paraquedismo também, né? E aí depois eu fui cumprir uma certa parte do grupamento de operações aéreas, que são os helicópteros. Lá naquela época que ainda foi aeropolicial, depois foi se desmembrando e ficou para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, como é hoje. Cada força tem a sua equipe de helicópteros, mas na minha época era tudo junto. Entendeu? Aí quando eu já estava em fase de aposentadoria, aí já era a fase que estava se abrindo para cada uma instituição ter a sua força aérea, né? E é isso. Tem alguma atuação, algum resgate que assim, foi assim, muito marcante para o senhor, que o senhor possa contar aqui para gente? Olha, numa situação marcante que eu acho que o povo brasileiro, é que não houve uma mídia assim tão intensa para que o brasileiro tenha ideia. O Brasil tem coisas muito maravilhosas. E o Rio de Janeiro, o engenheiro mecânico Antônio Maia, né? Ele foi quem inventou, junto com a equipe, que ele montou uma equipe para testar e trabalhar nesse sistema, e eu fazia parte de uma dessas turmas, que é aquele cesto que salva pessoas na praia. Aquele equipamento é o dos helicópteros, né? Dos helicópteros. Uhum. Aquele equipamento é o único no mundo com capacidade, do jeito que ele está, resgatar 6 pessoas só numa passagem da aeronave. Nós testamos na época um equipamento que era a nível militar e ele tinha capacidade de pegar 10 militares de uma vez, com equipamento e tudo, dependendo da capacidade da aeronave. Então, no mundo, hoje, o que existe no mundo? Hoje existe 3 equipamentos, que são esse brasileiro, que é o único que transporta 6 pessoas numa passada da aeronave, e os outros é um guincho que puxa as pessoas e tem uma gaiolinha de metal.
Só que o helicóptero, ele traduz o que chama de energia estática. Então ele tem que primeiro tocar aquele cestinho na água para depois então ir para o salvamento. Porque se ele for direto à pessoa, para a pessoa tocar naquilo, ela pode levar uma carga e até falecer. E um grande problema, se aquela pessoa estiver na água, tiver um braço quebrado, alguma coisa, ela não vai ter força para entrar dentro daquela cestinha. Já esse pulsar, né, que é chamado popularmente pulsar, mas o nome é RUT, que é o nome técnico, ele pega pelo arrasto. É como se fosse pegar siri, né? Então o engenheiro Maia, naquela época, já em 1985, iniciou esse... Como é que é o nome mesmo? RUT. RUT. É resgate uniforme transportado. É um resgate uniforme, porque ele é único, né? Ele faz uma passada e pega quantas pessoas estiver na água. Aquilo ali é muito, muito coisa. Infelizmente, o Brasil não deu uma divulgação, porque aquilo teria que ter uma projeção mundial, porque esse equipamento pode ser produzido para vários países, porque é o único. Nós tivemos aquela tsunami, né, na Indonésia. Na Indonésia eles botaram até aviões fazendo resgate de uma pessoa só. Entendeu? Um avião, ele pousava, aqueles aviões que pousam, né? Para pegar uma pessoa. Calamidade pública, quanto mais conseguir é melhor, né? Quanto mais resgatar a pessoa, é melhor. Porque até você pegar uma e depois voltar a buscar outra pode ser que não tenha mais resistido, né? Tenha mais resistido. E detalhe, como eles usam o guincho, esse guincho, ele tem um limite de carga, um limite de uso, porque ele usa energia e descarrega a bateria da aeronave. Já pelo sistema brasileiro, não precisa usar isso, ele é no centro de gravidade da aeronave, e a aeronave pode entrar em qualquer posição, de lado, de frente, de coisa que ela vai resgatar. Enquanto que no sistema do guincho, como ele é lateral, ele só opera de um lado só, ou seja, 45 graus. Como é que é esse guincho? Eu não entendi muito bem. O guincho, nem todas as aeronaves que passam têm isso, são aeronaves autorizadas pela ANAC. Ela tem tipo uma panelazinha ao lado da porta de saída, com um braço. Então ele destrava o braço, esse braço afasta, e ali o motorzinho pega, como se fosse um elevadorzinho, né? Ele puxa e traz, aí volta e bota dentro da aeronave. O problema é que se você tiver lá, por exemplo, 10 pessoas, ele vai fazer 10 operações dessas. E isso fica complicado. O senhor falou também que se a pessoa estiver cansada, não consegue... Não consegue. Por exemplo, se uma pessoa que seja uma pessoa idosa ou uma pessoa com morbidade muito forte... Ou esteja muito tempo ali, né, naquela situação. Muito tempo, está cansado, ele não tem condições de entrar nessa caixinha ou ter que passar a fita por baixo do braço. Às vezes... Nem sabe como fazer, né? Na hora do desespero, às vezes até tenha visto, mas no desespero dali é difícil, é complicado. E detalhe, noturno, pior ainda, porque se for à noite, a pessoa que está embaixo olhando para cima e o helicóptero vai usar o holofote, né, para iluminar, ele não vai enxergar nada. Portanto, esse sistema brasileiro, não, ele passa pelo arrasto. Entendeu? Passa pelo arrasto. A pessoa, ele pega todo mundo, ele pega em quantidade. Capacidade para quantos? 6 pessoas é o que usa na praia. Só que geralmente ele pega 1, pega 2, né? Porque não tem tanto afogamento junto. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas você pode acreditar que o verão brasileiro, nenhum país do mundo se resgata tantas pessoas afogadas num ano seguinte. Se você for fechar o mapa, são cerca de mais de 1.000 pessoas que são resgatadas pelo helicóptero, que poderia ter morrido. Entendeu? Então o Brasil, ele não... Sabe aquela coisa? Você tem um diamante, mas você não lapida ele. Para que você achar um grande diamante, você não consegue lapidar ele, está cheio de barro. É uma pedra normal, entendeu? Então eu dou muito ênfase no Corpo de Bombeiros por eu ter participado do início, né, dos testes desse equipamento. E eu espero que em breve, até agora com essa fala, né, as pessoas comecem agora a entender melhor aquele cestinho que o helicóptero faz, né? E até cobrar, né, das autoridades uma coisa melhor, que é um produto brasileiro, né?
É assim, é importante para questão humanitária, né? Um equipamento desse, né? Com certeza. Mas eu não sei se o senhor está sabendo, vai ter um evento do Corpo de Bombeiro no Rio Cenário. Se eu não me engano, é no próximo final de semana. Não sabia. Vai ter. E vai ter várias exposições de equipamento, de estratégias de resgate, atuação em resgate. De repente, né, alguém escuta, né, a sua sugestão e apresenta, né, para outros países. Provavelmente deve ter a visita de alguma pessoa, né, de representante de algum outro país que ainda não tem essa tecnologia. Justo, eu gostaria. Quem sabe eu sou convidado, né? Na época que teve os testes, o que as pessoas falavam, o que achavam, o que vocês pensavam? A princípio, o jornal O Globo, ele até entrevistou o engenheiro, né, porque ele fez o trabalho mecânico, e foi uma novidade. Naquele ano, nós tivemos uma coisa assim que foi surpreendente. Tivemos uma série de afogamentos, e naquela época foram 2 aeronaves, elas ficaram uma ao lado da outra fazendo o resgate. Isso foi uma coisa assim que saiu na época, na imprensa, foi um negócio assim inovador, né? E foi muito lindo. Infelizmente, naquela época a gente não tinha essa habilidade de gravar, de filmar, né? Então se perdeu, mas isso aconteceu. Hoje em dia já está mais popular essa questão da mídia, manusear as mídias, né? Embora tenha algumas propostas de censura. De censura, né? Mas é outra conversa. É outra conversa, é verdade. Você está certo. E o senhor, nessa época de bombeiro, o senhor já atuava no carnaval, já era carnavalesco, como que era? Eu era um humilde folião, né? Eu saía muito do Cacique de Ramos. O Cacique de Ramos é história, né? Então eu tenho assim muito apreço pelo Cacique de Ramos, e a nosso emblema até não é um cacique, mas é um centurião, né? Que nos representa, né? E é isso. O senhor era um folião, aí o senhor saiu do bombeiro, tem quanto tempo que o senhor saiu do bombeiro? Olha, já tem uns 12 anos. 12 anos. Isso. Aí depois que o senhor saiu do bombeiro, o senhor decidiu entrar de vez para o mundo do samba. Justamente. Como é que foi? Conta essa história aí pra gente. Aí eu fiquei trabalhando na ideia de criar um bloco, né? Seria uma coisa bem modesta, mas era informal, né? Então a gente queria uma coisa bem formal, né? Dentro da lei, dentro das exigências, dentro daqueles regulamentos, né? E dentro da nossa característica, porque os Dragões da Riachuelo, embora ele seja um bloco, as pessoas entendem que é um bloco de adulto, ele não é um bloco de adulto, ele é um bloco de criança e adolescente, porém os pais vêm para acompanhar seus filhos, né? E eu buscava aquele ritmo, não esse ritmo assim avançado, eu queria essas músicas antigas, marchinha, e essas coisas para as crianças entenderem toda essa temática, né? Mas o senhor já tinha experiência com crianças? Não tinha experiência com criança. Eu achava que não existe nada mais lindo que ver uma criança sorrir, né? A criança sorrir, a pureza da criança é tudo, né? Então eles são bons. Se você ensina uma temática do carnaval mais, não digo assim desorganizada, mas ela mais formal em certas situações, né? Fica melhor, porque você está ensinando as crianças. Se você ensina elas de uma linha errada, não dá certo, né? Então a gente quer fazer isso. E é uma passagem, daqui uns dias eu talvez não esteja, mas o bloco eu espero que siga dentro dessa característica. É legal. Eu reúno as famílias, reúno meus amigos, reúno pessoas da região onde a gente mora aqui no centro, que muitas vezes nem vão em alguns blocos, porque há muita briga, há muita violência, você só sai para brigar, uma coisa que não tem nada a ver. E às vezes as crianças querem ir ao carnaval, a criança ela quer conhecer, né? Quer se fantasiar, mas quer experimentar o mundo do samba, entendeu? E aí fica difícil. É como você está vendo, antigamente, as músicas, ela tinha toda uma história da música. Você vê, eu por muito tempo, só agora que eu vim ouvir, né, aquela música que era dançando de biquíni, a gente pensava que era de biquíni, não é biquíni, é Baby King,
É Dançando Baby King, que era do... Entendeu? Então você vê que a música ela tem um fundamento. E, no entanto, agora recente, a música é só palavrão. Você vai falar o palavrão, botar a base e está feita a música. Como é que você vem botar isso para uma criança? Fica difícil. É falta de poesia, né? Falta de poesia. Criatividade, essa né? É a palavra. Essa é a palavra exata. Essa é a palavra exata. E eu vejo que vai ser difícil voltar. Não sei como vai fazer o mundo da música para que as músicas voltem a ter esse que você falou, uma poesia. Porque a música agora não tem poesia. Ela tem, em 2 minutos aqui, tibum, 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 fala 2 palavrões, já está feita a música. Já está feita. Então fica difícil, né? Eu acho, seu Roberto, que isso vai muito também de políticas públicas na área de educação, sabe, seu Roberto? Eu acho que quando você não busca valorizar a educação, ampliar o horizonte das crianças, dos jovens, acaba repercutindo nisso, acaba acontecendo isso, limitando, né, o intelecto, a capacidade criativa. Isso. E aí a gente tem essa cultura que é controversa, né? Que a gente que já conheceu outras músicas, Justo. fica um pouco decepcionado e deixa a desejar, né? E como o senhor falou, para a criança é importante ter uma música agradável, uma música, né, que tenha uma história, que tenha uma poesia, que ensine valores, né? E isso a gente está realmente perdendo, né? Perdendo, infelizmente, na sociedade. Por isso que eu falo que o seu bloco, seu Roberto, tem um papel fundamental na nossa comunidade, na nossa sociedade, tem um serviço social, porque além de visar as novas gerações, que pode se tornar, né, de foliões até sambistas, né? Justo. Tem esse caráter, né, de proporcionar um lazer, não só para as crianças, como o senhor falou, foi um bloco para as crianças, mas os pais, a família acompanha. Então é um bloco de família, né? Sim. Um bloco que busca fugir da grande multidão, do tumulto, da briga, tem um foco mais, né, realmente naquela coisa antiga de se divertir, de curtir ali o carnaval, né, conhecer. E acho muito bacana, admiro muito. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo do seu bloco. É uma pena que o Vitor Hugo hoje não está aqui para lhe conhecer, mas semana que vem ele vindo, o senhor retorne aqui, porque ele precisa lhe conhecer, né? Eu faço muita propaganda do seu bloco para ele, né? E eu sei que ele vai ficar muito satisfeito de conhecer, e o senhor poderá até convidá-lo para ir nos Dragões, né? Com certeza. Ele agora está começando um trabalho, né, mais estruturado aqui no centro. Foi intimado pela Luciana Lins e o Érico Paul a vir para o centro, porque o centro está numa calamidade. É verdade. Né? Como o senhor sabe, o senhor é morador do centro, sou né? Morador do centro. Qual rua que o senhor mora? Olha, eu moro na rua Riachuelo. A Rua do Riachuelo, uma das ruas principais, né? Que aqui justamente. É Rua do Riachuelo e Mendissá, né? E ela é a sede dos Dragões, né? Na Rua Riachuelo, 270. Então, olha, para quem está ouvindo, que não conhece ainda Dragões do Riachuelo, é na Rua Riachuelo 270, né? Rua 270. Ali tem uma história, né, esse imóvel? Tem uma história. Ela é lateral à Casa Chiquinha Gonzaga. Segundo informações, ela colocava algumas carruagens, algumas coisas ali, muito mais antigo. E era a Rua Riachuelo, antigamente era a Rua Mata Cavalo. E a SEDAI, que hoje aquela violência, era aquele prédio em frente. Ela nasceu ali tinha algumas nascentes, né? E os cavalos iam ali para abastecer aqueles tanques com água. Como o chão vivia muito molhado, os cavalos escorregavam e quebravam a pata, e aí eles tinham que executar o cavalo. Aí falava Rua Mata Cavalo. Rua Mata Cavalo. Ainda bem que não é mais Mata Cavalo. É Rua do Riachuelo. Rua do Riachuelo. Tadinho, os bichinhos não merecem, né? Pois é.
Já trabalharam muito, hoje em dia tem a lei de proteção aos animais, né? Graças a Deus, muitas carroças estão sendo substituídas né? por outros tipos de veículos. Em Paquetá não tem uma charrete que é um motorzinho, eles chamam de charrete, mas é um motor puxando, né? Eles chamam do lugar do cavalo, né? Porque antes, uma das atrações turísticas de Paquetá era justamente os passeios de charrete. E aí, isso aí foi até um acerto da prefeitura, né? A aposentar os cavalos, se eu não me engano, na época foi para Fazenda Modelo, e foram substituídas carroças por esses carros, né? Carroças elétricas. Carroças elétricas, não sei qual é o nome que eles dão lá. E isso aí é muito bom. Mas voltando a como o senhor começou o bloco, o senhor teve a ideia de fazer um bloco para as crianças, porque o senhor admira muito a alegria das crianças. O senhor tem netos, senhor Roberto? Eu tenho netos, tenho 2 netos, né? Quantos anos? Tenho um de 7 e um de 12. São 2 garotos. E o Dragões da Riachuelo tem quantos anos? Olha, o Dragões da Riachuelo, até agradecer essa pergunta, porque ele faz agora 15 anos no domingo, entrada franca, para as pessoas que quiserem ir lá conhecer. Ele nasceu no dia 10/8/2010, né? E agora, 25, faz 15 anos, né? Nós estamos muito alegres, muito animados, né? E esperando, eu vou apresentar a nossa bateria, que é só de jovens, né? Vindo até da Mangueira, que nos mandou os garotos lá para fazer uma apresentação lá para a turma, né? E muita alegria, muita alegria. Os garotos têm quantos anos, mais ou menos? Olha, o maior tem 17 anos, é o maior. E os outros menores têm até de 9 anos. 9 anos? 9 anos. Já na bateria? Já na bateria. E tem as nossas passistas, né? Tem as meninas, tem menina lá de 9 anos também, já é passista, da Mangueira, né? Mas são os... Se apresenta lá na Dragões também. Vai se apresentar, vai ficar muito legal. É só para olhar e rir, né? Ficar rindo e comemorando, né? E é isso, eu acho que a alegria deles é muito legal, a gente compra doce, sorvete, os pais também ficam ali, né? E a nossa projeção, que nós trabalhamos, infelizmente a gente não consegue ter uma ajuda tão intensa, mas as fantasias das crianças a gente não cobra as fantasias. Então a gente tenta vender uma fantasia, uma blusa, uma coisa para fazer a roupa das crianças. Nesse ano de 2026, nós vamos estar homenageando a BR-3 de Tony Tornado. Legal. Então vai sair a turma toda de peruca Black Power e calça boca sino. Vai estar em exposição, se o tempo ajudar, né? Porque disseram que ia chover, mas senão vai estar logo na frente dos dragões, todos os manequins vestidos já com a roupa de 2026. Do lado de fora? Do lado de fora. Então quem passar de carro, de ônibus, vai ver. Porque lá vai ter os manequins de adulto e de criança, né? Todos com a peruca Black Power, calça boca sino e aquele colar, né? Paz e Amor, né? Que era da época. E vamos fazer, vai ficar legal. Legal. E a roupa dos adultos é cobrada, né? Para poder custear das crianças. Sim, é bom falar isso. Então, gente, vamos desfilar no Dragões, você que é adulto, não importa que não tenha criança, vamos ajudar a comprar fantasia para custear a fantasia da criançada, né? Da nossa comunidade, né, seu Roberto? Mas, seu Roberto, eu lhe perguntei quanto tempo tinha Dragões, porque eu queria saber se os seus netos é que lhe inspiraram. Mas, pelo visto, seus netos são mais novos que o Blocos, né? Então, o senhor estava ansioso para ter seus netos, com saudade da infância dos seus filhos e quis fazer o bloco. Justo. Eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus isso. Eu tive uma infância, embora financeiramente humilde, mas tive uma infância tranquila, né? Então, graças a Deus, eu não tive aquela infância de traumas, né? Que é o que a criança hoje, o adulto que não passou por nenhuma coisa assim, de infância, você não carrega esse estigma, né? Porque tem crianças hoje que infelizmente estão passando por coisas absurdas. Essa criança ela vai crescer com trauma. Eu não tive isso, então eu sou muito feliz com isso, porque eu fui feliz como criança.
Eu tive o meu tempo de criança. Eu não tive o tempo de criança ultrapassado, né? Tem criança com 9 anos que sabe coisas que a internet está ajudando eles, em grande parte. Mas os pais têm que olhar. Porque não pode ultrapassar o cavalete. Você ultrapassa o cavalete e você causa um problema. Criança tem o direito de ser de criança. Ser criança, é isso. Ser criança, comer doce, ser criança. Brincar. Essa é a coisa mais linda, né? Eu sinto isso, eu fico muito feliz. Eu durmo, acordo, eu digo, cara, eu fui muito feliz. Eu não fui rico. Eu não fui rico, a criança rica, não. Eu fazia aquele carrinho de lata, puxava o carrinho de lata. Só fazia carrinho de lata? Fazia carrinho de lata, lata de leitinho, enchia de areia, tipo barro, né? Furava no fundo na frente, passava uma cordinha, ficava puxando ele como se fosse um carrinho. Brinquei com esse carrinho de rolimã, bola de gude, bolinha de gude, fiz tudo isso, pipa, vivi isso. Isso é uma coisa assim. Brincava marcante. na rua. Na rua, chegava sujo, tomava banho, topada, a ponta do dedo sangrando de chutar errado. Olha, o negócio de jogar bola, um negócio assim. Claro que em várias regiões tem criança vivendo isso tranquilo, né? Mas também tem muitas crianças que estão ali levadas a pular cavaletes. Isso é muito sério, né? Eu acho que um especialista teria assim que vir para falar, alertar muitas vezes. A família, ela tem uma certa coisa que ela não tem o conhecimento do erro que se faça aqui, qual é a consequência para uma criança. Isso aí tem que ter um especialista para explicar. Eu acho até que a rádio aqui, como tem essa pujança, né, tem esse público, fazer uma mesa redonda com esses especialistas, não comigo, que eu não sou especialista nisso, professores, técnicos, inclusive professores, que outro dia passou na televisão um aluno agredindo uma professora. Um negócio assim, doido, inconcebível na minha época. A professora era educadora, a gente chamava de mestre, era um cuidado incrível. São muitas questões, né, Sr. Roberto? Por exemplo, a questão da agressão ao professor, isso vai muito da doença, da patologia que a gente tem na nossa sociedade, de perda de valores. Hoje em dia, os valores estão muito invertidos. O senhor vê que várias profissões aí, que eram respeitadas, eram admiradas, hoje que são colocadas como assim, os vilões da sociedade. E muitas vezes o marginal é colocado como um ídolo. O senhor vê aí pessoas que fazem apologia ao crime, sendo enaltecido como deuses, debocha ainda daquela comunidade vulnerável da onde eles vieram, que eles são inseridos, com ostentação. Eu acho isso um absurdo. Imagina você ir numa comunidade com um carro importado e desfilar cheio de joias. Isso para mim é um deboche para aquelas famílias que muitas vezes não tem nem o que comer. Mas ao contrário, esse mesmo que debocha ali daqueles vulneráveis é o que é idolatrado. Então a gente tem um completo inversão de valores, né? Então nessa questão da agressão do professor eu vejo dessa forma. O policial antigamente também era muito admirado. Hoje em dia é colocado como bandido até. Entendeu? O senhor que tem uma profissão, né, senhor bombeiro, é um herói sem capa, né? Salvou muitas vidas, não é dado devido valor, né? Eu acho que falta muito, voltando à educação, fazer esse link com esses jovens, mostrar profissões valorosas como a do bombeiro, por exemplo, para essas crianças estarem se inspirando, né? Porque hoje em dia, como o senhor falou, a internet também com conteúdo assim inapropriado, né? Vamos dizer, inapropriado, chulo, enfim, que degradam a imagem da mulher, enfim, que eles têm acesso na mão, muitas vezes porque, como o senhor falou, os pais não têm noção do que uma atitude vai gerar uma consequência muito grande. Muito grande, com certeza. Muito grande. Brincadeiras aí, o senhor
é rico de ter Muito vivenciado todas Graças essas a brincadeiras aí. Graças. Hoje em dia as crianças são mais limitadas só ao celular, então você acaba perdendo um pouco da criatividade. Eu lhe perguntei como o senhor faria o carrinho, porque eu já fiquei imaginando o que eu poderia fazer, apresentar para a nova geração. O senhor sabe, né? Eu sou professora também. Então, assim, até uma das propostas que vai ao encontro da lei do vereador Vitor Hugo, né, de redução dos resíduos sólidos, é você trabalhar com reaproveitamento de materiais. E a questão de fazer brinquedos com sucata é uma das possibilidades. Isso, né? isso é legal. Eu até tenho algumas ideias de brinquedos, mas essa do carrinho eu queria saber, né? Depois eu passo assim, não é só um carrinho, não. Tem Eu vários. lembro que a minha avó, né, nordestina, naquela época eram muitos filhos, né? A mãe tinha muitos filhos, né? Parece até que não dói para ter filho. Então, muito pobre, aí ela falava que pegava a espiga de milho e fazia o brinquedinho dela. Pegava o coco, né? E fazia panelinha, enfim. Então, eu cresci com a minha avó fazendo jarrinho de planta, florzinha, com aqueles vidrinhos de desodorante antigo. Desodorante Não é esses aerosóis, não. Não, eu sei qual. Ela fazia assim, ela tinha um vidro, virava de cabeça para baixo, a tampa seria o vaso e aí cortava. Essa parte aqui de baixo virava o miolinho da flor, que ia dando a volta. E aquele tubinho ficava o caule da florzinha e fazia uma flor. E virava assim, ficava um jarrinho, uma graça. E eu tentando fazer, né? E outros brinquedos, com tampinha de leite, de lata de leite, né? Enrolava brincadeira assim, bate-bate, com garrafa, pet, vários brinquedos. E hoje em dia as crianças, nem os brinquedos elas não querem brincar mais, é só celular. No máximo um futebol. Celular. Então, assim, como o senhor falou, a criança, por conta da internet, está perdendo a infância, tendo acesso a conteúdos que além de tornando as adultas antes do tempo, erotizando também, né? Eles estão pulando cavalete. Exatamente. Pulando cavaletes, né? É muita coisa. E esse é mais um motivo que eu admiro o seu bloco, porque o seu bloco visa buscar a inocência, o brincar da criança, resgatar músicas poéticas, dar um sentido para as novas gerações, além de ensinar sobre o mundo, a cultura do mundo do carnaval, de uma forma lúdica, bem prazerosa, acessível, né, para essas famílias. Muitas famílias são de comunidade carente, né, que o senhor atende? Pois atendo, né? Muito trabalho social, né? Com ajudas, inclusive nós tivemos a sua ajuda com os livros, né? Que chegou a maioria das crianças. Falei muito sobre esse livro, a gente conseguiu aí distribuir uma grande parte. Inclusive foi muito lá para os meninos da Mangueira, foi para o Estácio, né? Foram para aquelas regiões ali. Então eu vejo assim com muito orgulho, né, de estar aqui falando para os seus ouvintes, né, a nossa pequena agremiação, né, quais são as nossas ideias, né. Pequena de tamanho, mas grande de valor, muito valorosa. Isso aí, né. E eu fiquei também feliz e até curioso com essa informação que você deu do Corpo de Bombeiros, que vai fazer no Rio Cenário, né, essa coisa. Eu vou tentar saber assim, ver se eu consigo até uma hora para explicar sobre esse equipamento, até levar o inventor para que ele lá faça alguma coisa, já será muito importante. E se, claro, você sabe se lá se vê alguns países que se interessem, né, em conhecer mais sobre esse equipamento, porque é um trabalho magnífico, é um equipamento assim que hoje para o mundo que vive com esse momento de tsunami, esse equipamento é fundamental. Muito bom essa experiência, o senhor compartilhar aqui conosco a experiência, o conhecimento sobre esse equipamento, que aí da próxima vez, muitos até aqui, né, conhecem o equipamento, né, Praiana, né, uma cidade praiana.
mas não entende a grande tecnologia que é esse equipamento. As pessoas às vezes confundem tecnologia com ser computador só, e não é, né? São coisas inovadoras que agregam valor e que dão um bom resultado, né? E no caso aí, como o senhor explicou, Justamente. ele é bem mais eficaz do que o outro equipamento, né? Justamente. Que faz o resgate, né? Mas então, como é que iniciou de fato o bloco? Como o senhor conseguiu botar esse projeto para frente? Eu reuni uma diretoria que tinha um vasto conhecimento em termos de bloco de carnaval. Mas quem eram? Eram foliões? Eram pessoas de outros blocos, de escola de samba? Foi mesclado, tinha pessoas muito da Imperatriz, né? O pessoal da Imperatriz, tinha um outro que era da Mangueira, mas era também folião, não tinha cargo de diretoria, mas eram foliões antigos dessas escolas que trouxeram algumas experiências e que nós fomos agregando. A princípio, nós éramos na rua, né? Fora na rua, e aí por muito custo eu entrei numa licitação e consegui esse espaço que é hoje na rua Riachuelo. Mas a caminhada foi muito dura, não foi uma caminhada simples. Nós adentramos esse espaço. Tem quanto tempo que o senhor está nesse espaço? Nesse espaço tem exatamente uns 8 anos que nós estamos nesse espaço. Não, tem mais, são 15 anos, 9 anos. 9 anos, né? Nós entramos numa licitação da prefeitura, à época, né? Era até o prefeito Eduardo Paz, que ele continuou com essa trajetória de revitalizar o centro, né? Porque o centro ainda continua com muitos prédios abandonados, prédios caindo, quando chove desaba, o negócio. O Rio de Janeiro ficou muito nisso aí. Então ele, muito preocupado, ele fez essa licitação, que é o Céu Próprios, de 2013, e nós se habilitamos a esse coisa. Tinha muitos concorrentes? Por incrível que pareça, aconteceram certas coisas que vocês vão ficar abismados, seus ouvintes também. Havia vários imóveis, esse imóvel especificamente, não havia ninguém de interesse. Por quê? Porque a rua Riachuelo, ela está sofrendo... então eram outros imóveis também que Também, vários imóveis, tinha a rua da Marreca, em várias regiões do centro do Rio. Então, quando eu fui na decisão, havia vários concorrentes, todo mundo buscando se habilitar e ser qualificado, né, naquele que eles estavam pretendendo. Já onde é os Dragões da Riachuelo... Só um momento, seu Roberto, só para eu entender, o pessoal entender de casa. Eram perfis diversificados que se habilitavam? Ou era um perfil só de carnaval? Como que era? Perfis? Diferentes perfis. Havia consultórios, havia empresas, havia tipo papelarias, havia outros que queriam colocar um comércio, então haviam todos. Eu acho que naquela reunião eu era o único que era uma agremiação carnavalesca. Pô, que legal. Pois é. Aí coisas que acontecem... Foi coisa de Deus, né? Deus se manifesta, né? Ele traz aquela energia boa, né? Aí, como éramos únicos, e o nome do bloco é Dragões da Riachuelo, eu busquei, tinha até outro espaço, mas eu busquei trazer ele para a rua do Riachuelo, unificar o nome ao local, né? E aí, ali... não havia concorrente porque ele tinha que recuar 5 metros da área do terreno. Então ninguém queria. Se a pessoa tinha uma área que ele tinha uma projeção maior, ele ia perder 5 metros recuando, ele ia ficar pequeno demais. Mas para nós aquele pequeno é muito, né? Pois é. E a Rua do Riachuelo, ela vem sofrendo, com o passar dos anos, um recuo. Então toda chamada obra nova, ela tem que recuar. Com o tempo, o Estado não morre, né? O Estado vai viver enquanto o ser humano viver. E alguns prédios ali que estão na frente, eles vão sofrer uma desapropriação e vão cortar, né? Tipo, fatiar eles e eles vão recuar. Alguns não, porque a rua, se ela recuar, ela vira uma avenida, né? Ela pode fazer os desvios e seguir abrindo. Então era isso. Então não houve muita concorrência ali.
Mas nós entramos e, graças a Deus, nós fomos agraciados. Mas, olha só, aí onde vem o problema. Nós fomos agraciados, estávamos fazendo todo o trabalho, e aquelas pessoas que tinham interesse com um desvio de invadir, aquela coisa de invadir, né, que invadem prédio, coisa, mas tem umas certas pessoas que invadem com a malícia, né, que por trás tem muitas pessoas, eles acharam que nós éramos invasores. Inclusive, teve um personagem, será que eu posso falar o nome dele? O senhor que sabe. Bom, então eu vou falar. Carlos Augusto da Cidade. Vou até repetir. Carlos Augusto da Cidade. Esse cidadão, ele causou um prejuízo muito grande ao Grêmio Recreativo. Nós tivemos um prejuízo naquela época de 110 mil reais. 110 mil? 110 mil reais. Vocês vão dizer assim, eu tinha, porque os Dragões, eu sou o presidente dos Dragões, mas eu tinha economias, né? Eu tinha, assim, terreno, eu vendi tudo, canalizei o recurso. Para investir no sonho. Para investir no sonho do bloco. Agora eu tinha um espaço, eu iria trabalhar ali, embora a prefeitura estava dando um recurso para ajudar as pessoas a construírem aquilo e depois as pessoas repatriar o recurso para a prefeitura. Foi um projeto maravilhoso do prefeito. O que aconteceu? Esse senhor Carlos Augusto da Cidade, ele criou uma operação clandestina, invadiu essa coisa, e detalhe, ele veio com os guardas da prefeitura. Eu não sei como é que o ser humano é tão ruim. Você, quando chega, por exemplo, você vai chegar na sua casa hoje, a sua casa está invadida pela polícia, vamos dizer assim, hipoteticamente, estou falando. Então você está mentalmente sem entender o que está acontecendo. Aí o que eles fazem? Pegavam esses guardas com os spray de pimenta dos caras são extintor preto, eu até olhava, eu sou bombeiro, eu conheço o que é um extintor de pimenta. Eles ficavam do meu lado, eles passavam, iam lá nos freezers onde estava o refrigerante, abriu o refrigerante assim, aquilo escorregando, tá quente, aí jogava no meu pé, eu estava de bermuda, saí com a bermuda toda molhada, a bermuda branca. Nossa, uma humilhação. Uma humilhação. Mas qual a condição que ele fez isso? Quem era ele para fazer isso? Ele se dizia o xerife aqui do centro da cidade, está o Carlos Augusto da Cidade. A maioria conhece como candidato a político, que nunca se elegeu. As pessoas foi descobrindo que ele era um mau caráter, que é um mau caráter. E por que um mau caráter? Porque eles levaram 5 caminhões. Claro que o que eu tinha lá não comportava 5 caminhões, mas eles encheram aquelas caçambas com as minhas coisas. Só de bateria, no plástico, eles levaram 80 instrumentos. Freezer, eles levaram, no total foram 4 ou 5 instrumentos dele, freezer vertical e em pé, tudo cheio, com comida, com coisa que eu ia fazer no evento, e as pessoas estavam me ajudando a construir. A cada tijolo daquele ali foi do custo do meu salário. Eu tirei da minha residência para construir aquilo ali. Ali eu sei cada tijolo onde está, quem fez, como fez. Quanto custou, né? Quanto custou. E ele me destruiu isso, me tomou isso tudo. E por quê? Hoje, quando ele fez isso, o que eu fiz? Eu fui procurar, primeiro, as pessoas, onde é que ele está levando isso? Eu fui procurar, você sabia que não existe um lugar no Rio de Janeiro para onde esses caminhões levaram isso? Ou seja, eu fui furtado. Mas nessa época, seu Roberto, isso foi em 2013? 2013. Logo depois que o senhor ganhou a concessão concessão daquele espaço. Do espaço. O senhor não entrou com processo na prefeitura? Olha só, ele usou a máquina da prefeitura, porque ele era um dos diretores ali daquela Regente Feijó. Ele era um diretor, ele criou essa operação clandestina. Eu fui na prefeitura, lá no Estácio, e lá o diretor que nos recebeu, e eu tenho que falar que era um irmão, e esse irmão me falou que aquilo ali não estava dentro do contexto da prefeitura. Porque a prefeitura... Não estava na programação da prefeitura? Não, a prefeitura ela faz as coisas decentes. A prefeitura não é ilegal, ela não comete crime. Pode até o agente público cometer erro, mas ele vai responder por isso. E ele se aproveitou do cargo para cometer crime. Detalhe, pintou logo à frente. Ele saiu, né? Pintou eu desorientado, com aqueles guardas me perturbando, uma coisa
Olha, mas o senhor não tinha ainda um documento para mostrar que não era tive- invasão? Eu tinha os documentos da licitação, mas eles não queriam ver, porque ele já veio com tudo pronto e invadiu e tirou tudo. Você não tem, você tenta conversar com aquela pessoa, ela te dá as costas. Truculência, né? Uma truculência. E eles vinham, bebiam as coisas, jogavam assim, ó, no meu pé, ó. Prof, essa cerveja está quente. Isso aqui está quente. Como se eu tivesse a obrigação de montar alguma coisa para ele beber, para ele invadir o que era meu, de direito, né? Então, olha, o chorar, geralmente uma pessoa, talvez pela minha profissão, meu choro é bem diferente. Uma pessoa que vive de tantas situações, acho que o policial também, ou o militar também, ou até o ser civil também, ele tem uma maneira de chorar que ele guarda para si, ele chora para dentro, né? Então, eu fiquei com aquilo assim, você me perguntava, eu acho que a alma abandona o corpo. Aí a pessoa fica pega pela surpresa, né? Isso E aí fica meio desorientada do que desorientada. fazer. O senhor estava sozinho na época? Eu estava sozinho. Veio mais senhoras, né, que são amigas, né, dali do bloco, pessoas, senhoras idosas, né? E esse senhor, Carlos Augusto, ele me deu esse prejuízo. Me deu esse prejuízo. O senhor não conseguiu até hoje recuperar nada? Não consegui, eu fui furtado por ele. 110 mil em material. 110 mil em material. Detalhe, eu fiz o documento, esse documento ficou na internet, porque, devido a essa questão de irmãos, eu encontrei o irmão que disse, olha, foi ele. O irmão falou que foi ele. Aí o que eu fiz? Fui lá no Carlos Augusto, falei, Carlos Augusto, eu lhe procurei para pedir a sua ajuda, que você estava na prefeitura, para dizer, me ajudar, que vieram lá, tiraram minhas coisas. Eu não sou invasor. Olha aqui o documento, eu tenho os documentos, eu entrei numa licitação, eu fui vencedor. Ele falou para mim assim, olha, você tem que escolher um lado. Eu digo, mas que lado que eu vou escolher, rapaz? Eu não tenho que escolher lado nenhum, eu tenho que ser o lado certo. Eu tenho que ser o lado certo. E o que aconteceu comigo não foi certo. Aí, passado o tempo, esse senhor falou, foi ele. Aí eu fui, procurei ele, falei, Carlos Augusto, eu estou surpreso que uma pessoa disse que foi você que me tirou de lá. Agora eu lhe pergunto, você não tem sentimento, você vê se foi você? Vamos fazer o seguinte, a pessoa que me falou é um irmão, e ele não pode mentir, ele sabe o preço disso. Então, ele diz que conversa com você em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma, como você quiser. E nós dois vamos três lá para você esclarecer. Sabe o que ele falou? Eu não vou lá não, não vou lá não, que isso é intriga política. Eu disse, mas como intriga política? Eu tive um prejuízo de 110 mil reais e você vem dizer intriga política? Nessas horas é sempre intriga política. Ele não foi. Aí eu fiz uma carta que está na internet, que as coisas às vezes na internet se apagam, né? É. Mas eu falando sobre o meu prejuízo, falando que foi ele. Aí ele ligou para mim, olha, você por favor, retire a sua coisa. Eu digo, retirar? Só vou retirar no dia que você encontrar com o meu irmão para esclarecer isso. Nunca mais aconteceu. E as coisas até hoje... Sumiram. Aquilo foi um furto, utilizando a máquina da prefeitura. A prefeitura não comete crime, ela é um órgão público, ela não é isso. Se fosse hoje, o senhor falasse que o senhor era invasor, eu acho que a prefeitura te dava até um prêmio. Pois é. Porque hoje em dia o que tem de invasor, há pouco tempo ali no Largo da São Francisco, uns investidores reformaram todo um prédio, retrofitaram todo, ficou maravilhoso. E aí um grupo de invasores foi lá, entrou e falou que não ia sair dali porque queria casa, que queria moradia. E os donos foram lá, no mesmo dia os donos foram avisados, foram postos para correr os donos, a polícia, a prefeitura, pelos invasores. Olha só. Então é isso que eu falo para o senhor, a sociedade está com os valores invertidos, poxa. Se a pessoa quer moradia, ela tem que buscar correr atrás, não é? Trabalhar e correr atrás. Se a pessoa ainda não tem esse meio, ela tem que se esforçar mais. Correto? Não é ficar esperando que o Estado dê, né? Todos têm direito de moradia pela Constituição, mas a pessoa tem que buscar.
O Estado não fez filho, É. não é? E no local privilegiado, né? Geralmente que é no local. Não, e teve um outro episódio de invasão, mas aí já era uma área de interesse do prefeito, lá no Porto Maravilha, que aí esses foram retirados, né? Sim, claro. Esses foram retirados. Eles queriam no centro e reclamaram que não queriam morar na comunidade da onde eles mesmos vieram. Aí gente, eles estão sendo preconceituosos com o lugar da onde eles mesmos vieram, né? Se for um de nós falar, não, a comunidade não é algo legal, não é um bom lugar para se morar, somos preconceituosos, mas eles mesmos não querem morar lá, querem morar num outro lugar que eles não buscaram conquistar. Então, assim, é o que eu falo, tem muitos valores invertidos, então, assim, mais uma vez eu reitero, o seu bloco tem um papel social muito grande, né, mostrando, eu acho que o senhor, nessa atuação de estar ali conversando com os pais, um pouquinho que seja, já passa muita coisa, porque eu vou dizer para o senhor, como professora que atende muitas crianças do Rio de Janeiro, de extrema vulnerabilidade, crianças até já em conflitos com a lei, adolescentes já em conflitos com a lei. Muito triste, né? Eu posso dizer que a gente tem hoje uns pais, né, uma geração de pais que não tem muita noção de como criar um filho, não tem, se preocupa com coisas fúteis, banais, tem a cervejinha, né, o churrasquinho de carne de gato, né, porque picanha tá cara, né, seu Roberto? Picanha só na promessa, é abóbora. Então, tá tudo certo, viu? O futebol, uma cervejinha ali, um litrão ali na promoção, às vezes de origem até que não se sabe, duvidosa. Tá tudo certo. E não se preocupa em proporcionar para as crianças uma cultura melhor, um lazer. Eu já tive crianças, seu Roberto, que falou assim, tia, eu adorei que voltamos às aulas, porque nas férias eu só fiquei em casa, eu não passei. Então, assim, ser pai vai muito além do que botar no muito. Você tem que se preocupar com a educação, com a saúde daquela criança, nos valores que você vai passar, na oferta de ensino que você vai ter, vai acompanhar aquela criança naquele desenvolvimento. Então, assim, há pouco tempo eu tive um aluno que ele estava muito interessado nas músicas do crime. Ele dizia que ia ser um desses heróis do crime. É o que ele chama, parece que no Código Penal é chamado de 157. Ele falava que ia ser 157, cantava que ia ser 157. E uma das apostas que eu tive, seu Roberto, foi mostrar o samba para eles. Então eu conheci 2 artistas no posto de saúde do bairro. Olha só, numa reunião da saúde eu conheci 2 artistas que fizeram uma apresentação que foi levada pela doutora Maria. Um beijo, dona Maria, maravilhosa. E aí eu pedi que fosse até a escola para poder eles verem, porque eu sou tanto do centro quanto de São Cristóvão. E assim, a primeira escola de samba que eu desfilei foi a Mangueira, do Amanhã, com adolescente, né? Adolescente. Então, eu via que ali naquela comunidade da Mangueira, eu também fiz atletismo ali naquela Vila Olímpica. O primeiro lugar que eu dei aula foi no Camp Mangueira, para jovens e adultos. Então, ali eu via aquela comunidade muito envolvida com o samba, que o samba era um grande glamour, era aquela coisa, era um mundo para eles, né? Então, assim, muitos jovens se dedicavam ao mundo do samba. Então, com essa experiência que eu tive lá na comunidade da Mangueira, eu utilizei com esse jovem, né? E com esses jovens, né? Porque os outros, ele puxava a música, os outros, imagina, a professora querendo dar aula e aquele adolescente ali encantado com as músicas do crime, com a cultura do crime, falando que vai ser o tal do 157, para quem não sabe, é assalto à mão armada. Quem faz assalto, pratica assalto à mão armada. E os outros acompanhando, que conhecem, porque geralmente as festas acontecem na porta da casa deles, então eles participam das festas.
Então eu levei esses 2 artistas para cantar um samba lá. Eles tinham um Robinho do Parque, né? Que já veio até aqui, inclusive, tem uma personagem da Bibi, muito bacana, depois eu mostro pro senhor. E cantaram as musiquinhas. Ele tinha uma música de autoria falando sobre o valor dos estudos, falando sobre a comunidade, para mostrar o ritmo para eles, né? E as crianças, assim, que estavam assim muito com um comportamento muito hostil, vamos dizer assim, muito rebeldes, sem aquele respeito, né, pelo profissional. Em sala de aula, os outros professores, né, reclamando, professor de inglês, professor de educação física, reclamando. Aí enfim, dessas músicas durante a aula, eles fizeram uma apresentação lá, levaram instrumento, eles ficaram paralisados, observando. E aí o Robinho até pediu algumas sugestões para eles e sentiu, eles não ouvem rádio, eles não conhecem muito, não tem repertório. Então, assim, você apresentar, né, o senhor apresentar o samba para essas crianças dessas áreas que está em maior vulnerabilidade, porque vive, né, a violência na pele, no seu dia a dia, é importantíssimo, porque você ali, quando o senhor investe numa criança para caminhar no mundo do samba, o senhor está afastando ela da criminalidade, da possibilidade de criminalidade. Justo. O senhor está mostrando um outro horizonte para ela. Um outro horizonte. Então, assim, são várias áreas que pode, como o senhor falou, tem a bateria, tem a passista, pode ser aderecista, né? Pode porta-bandeira, pode se tornar uma professora de samba, né? Na Mangueira tem uma passista que é professora de samba, né? E daí surgir, né? Trabalhar em várias áreas, se tornar costureira, né? Estilista, enfim. Dali pode surgir, né, produzir um instrumento, enfim, se apresentar, se tornar um músico. Sim, são várias as possibilidades, né? Área de ornamentação, né, aquela coisa. Isso. Aqueles adereços, aquele trabalho muito bonito. É muito lindo. Há vamos dizer assim, uma área muito grande em termos de conhecimento, né? Mas, infelizmente, eu vejo pelo passar dos anos, que tudo isso que a gente falou aqui está empobrecendo. Por incrível que pareça, embora hoje o computador, eu sempre falo isso, às vezes falo com a pessoa, o computador, ele está eliminando pessoas. Porque quando você bota uma máquina, por exemplo, antigamente, uma orquestra, eram vários músicos. Hoje você pega um teclado, ele sozinho, ele bota tudo, violão, entendeu? Em algumas áreas, tirou esses profissionais. Vai chegar uma hora e que para onde vão essas pessoas? Aí eu falo, vai tudo para a Praça Cruz Vermelha, porque não tem mais jeito. O táxi já não precisa de motorista, o caminhão de carga não precisa também do motorista, e várias coisas eles estão eliminando. Eu vejo essa questão dessa guerra lá na Ucrânia, claro que eliminou aquele homem de morrer, né, o soldado morrer, que não deveria ter guerra, mas é o caso, o cara liga o drone da sala, o drone vai lá, faz aquela destruição, e eles agora, eu ainda acho até... Tem tecnologia pro bem e pro mal. Pro mal, né? E eles, um lado joga a bomba lá na cidade, que pega a pessoal civil, o outro não, o outro está escolhendo, selecionando os alvos e jogando. Então você vê o que está acontecendo. O mundo, ele tá avançando, mas empobrecendo de um lado. Aonde esse ser humano vai? Até aquele berrante, né, o cara que toca um berrante, não tem mais, é um drone tocando música, e o boi vai acompanhando o drone. Aí o drone lá vem, e o cara do berrante perdeu o emprego. Vida! Oh meu Deus, eu começo a rir. O cara que corta a laranja já não é mais, é uma máquina, entra assim na laranja, fica assim, ó, faz assim, a laranja cai tudo, já cai, já espreme, já sai o suco. Ficou ruim, o negócio tá ruim, tá ficando difícil. E com baixa escolaridade aí piora ainda. Piora. Aí vai para a Praça da Cruz Vermelha. Justamente, vai para a Praça da Cruz Vermelha. Aí onde eu digo que a escola, né, deveria intensificar mais, porque vai chegar uma hora que essas pessoas vão buscar onde está o emprego.
E tem mais oferta também de ensino técnico, né, seu Roberto? Pois é. Eu acho que as crianças já deveriam ali naquela parte do primeiro grau, segundo grau, já ir para a área técnica e depois ele dá o segmento. Mas não tem isso, a escola hoje está problemática, né? Eu costumo falar que, assim, a universidade se popularizou, é ótimo, é maravilhoso, graças a Deus, mas a gente acaba ficando carente de técnicos. E às vezes não, né? Antigamente o ensino técnico lhe preparava muito mais do que a universidade. Mas aí caiu numa política de depreciar o ensino técnico, dizer que é só para formar operários, e aí a gente perde. Então hoje nós temos também muitas empresas que precisam de mão de obra, precisam contratar, mas não tem a mão de obra qualificada em várias áreas, né? Petróleo e gás agora que está se desenvolvendo, né? Está agora com o Politécnico, mas é difícil, entendeu? Então, assim, é importante também, ainda mais para os mais vulneráveis. Porque quem tem fome tem pressa. Então, aquele adolescente ali, vê ali na porta de casa as facilidades que um marginal apresenta e vê que tem um caminho de ainda ir para a universidade, que é um outro desafio chegar à universidade e tudo mais, ele vai direto ali. Sem falar que como tem o desvio de valores, aquele tal da ostentação, aquele personagem da ostentação tem mais valor do que aquele cara que segue uma vida normal, padrão, vai conquistando as suas coisas na medida do tempo, enfim. Então, assim, de certa forma, o samba e o seu trabalho, seu Roberto, é importantíssimo aqui para a nossa região. O senhor atende quais comunidades que o senhor atende? Olha, eu atendo. Santa Teresa não é comunidade, mas vem pessoas de Santa Teresa, vem pessoas do Estácio, Falé, Fogueteiro, vem dali onde fica o Badalo, né, que é uma parte de Santa Teresa também, Morro do São Carlos, vem da Mangueira. E todo mundo ali, essas regiões, eu não entendo esse negócio que um não fala com o outro, umas coisas assim estranhas, né? Que a gente não se prepara. Isso tem na escola também. Gosto de rivalidade de crime, de facção, acaba influenciando a vida. Né? Não pode vir com a roupa, não pode vir com outra, eu não entendo. Eu também não procurei saber. Mas o importante é que a gente reúne as famílias. Então é muito legal, as famílias elas se relacionam, elas veem, elas se preocupam, né, com essa proposta que a gente está fazendo. Todas as crianças saem com crachá, os menores de 16 anos, todos com crachá por causa do juizado. Na época eu oficiei, pedi um ofício ao juizado, nem explicando. Então, todo ano, todas as crianças menores de 14, né, até 14 e até 16, acima de 16, que já são adolescentes, a gente não usa, mas os crachás. Ele tem ali assentado que, por exemplo, se uma criança se perder, aquela pessoa que encontrar, está bem escrito, bem visível, que a pessoa para ali, a pessoa tem que ficar ali, não levar a criança para lugar nenhum. Já vem aí essa orientação do crachá. Se caso levar para qualquer lugar, já está entrando em questão de crime, porque não pode, eu achei essa criança, estou levando ali, não. Tem que ficar aqui, tem todos os telefones, telefone da própria mãe está escrito, pai, aí vem o segundo, que é a segurança, que eu tenho uma pessoa muito amiga, que é o Bandeira, que é do Sindicato dos Vigilantes, né, eu acho que você conhece, e ele sempre mandou 22 vigilantes, não é uma segurança à luz, né? Essa segurança, ela faz a proteção. Nós não tomamos a estrada toda, a gente pega só um lado, né, para não obstruir a via. Não obstruir a via, e tem essas informações. Então a pessoa encontrou a criança perdida, está ali chorando, só via ali, tem fartos telefone para ligar. Entendeu? Permanece no local. E mesmo se não tiver, é só ligar para a polícia. Só ligar para a polícia. Ou o conselho tutelar. Tem tudo ali. Então, não se justifica, por exemplo, a pessoa achou uma criança, está com o crachá, e ele levar a criança para a casa dele. Não. Não pode. Então, está ali dizendo, achou aqui, para aqui, e começa a ligar para todo mundo. E segurança, eu tenho já apostos. Tocou o telefone, vai.
sai correndo, porque pode acontecer, não é que aconteça, que as crianças estão vigiadas pelos pais, mas criança é criança, né? Criança às vezes dá uns perdidos, né? Dá uns perdidos. Criança é capaz. Ainda mais quando tá no meio de um monte, no carnaval, todo mundo fantasiado, colorido. Eles são capazes de fazer coisas assim, do arco da velha. Então, todo olhar é pouco, né? Mas com certeza. Então, olha, se você aí que tem, né, uma criança aí entre... Quantos anos, seu Roberto? Começa ali dos... Aliás, eu tenho até 2 gêmeos que o pai vem, ele se veste com a fantasia. De bebê, né? De bebê. Tá na rua, já tá podendo sair na rua, pode participar do bloco, né, seu Roberto? Então, você que tem seu bebê aí, que ainda não pulou carnaval, vem pro bloco da Dragões da Riachuelo com o seu Roberto. Tem vigilante, tem crachá, tem tudo. É um ambiente tranquilo, família, né? Vocês vão gostar, não é, seu Roberto? Pois é, e vão sair comemorando a BR3, né? A BR3 de Tontorado. BR3? A BR3, tem aquela música, né? A gente morre, a gente corre na BR3, foi de Tontorado, né? Que bacana. Tá tentando ver se traz ele para lá para desfilar conosco. Bom, o papo tá muito bom, seu Roberto, mas vamos tomar uma água? Isso, valeu. Bota uma música, Felipe, pra gente? Nossa, grande Dalva, para matar as saudades, né, do momento bom. E agora, seu Roberto, você vai conhecer uma grande estrela do centro, frango HNT do centro. Faça as honras, seu Roberto, por favor. É maravilhoso, ele é crocante, molhadinho por dentro, vem com esses 2 molhinhos. Tem mais apimentado para quem gosta. Muito saboroso, muito saboroso. E quem quiser pedir, pode ser pelo Anota Aí ou pelo iFood, no programa Circuito Cultural e Conexões que Transformam, tem desconto, tá, gente? E se eu conhecer aqui É muito saboroso, é um grande sucesso aqui. Todos os convidados ficam maravilhados. Olha, sinceramente, a primeira vez que eu vou experimentar aqui, com certeza, só em olhar assim já dá para dizer que tá maravilhoso. Viu? Eu já tive convidado aqui, seu Roberto, de Bangu, se eu não me engano, perguntando se entregava lá. Se entregava lá. Eu falei assim, olha, ainda não entrega, mas quando você estiver por aqui pelo centro, você pode pedir. Combina com aquela cervejinha, combina com carnaval, né, seu Roberto? Com samba. Então, eu sei que queira curtir um carnaval lá num evento no seu Roberto, pode pedir HNT do centro pelo iFood, pelo Anota Aí, combina com aquela cervejinha gelada, sambinha da Dragões do Riachuelo, combinação perfeita. Já vou pedir, viu? Saindo daí aqui, já vou ter o controle para virar uma pessoa, vamos dizer muito assim, saboroso. Saboroso, muito bom, recomendo, viu? Como uma pessoa que está comendo aqui a primeira vez, eu estou adorando, viu? Crocante, né? É bem crocante. Macio, né? Macio, poxa, parabéns, viu? E essa é aqui no centro, a empresa é aqui do centro mesmo. Olha, eu não conhecia. Olha, aqui no centro. Que maravilha, hein? Parabéns, viu? A empresa está de parabéns. E vocês que estão aqui me ouvindo, olha, aconselho, hein? Muito bom. Bom, enquanto o seu Roberto está saboreando o nosso frango HNT, vamos de Fala que eu te escuto? Estamos aqui nesse quarteirão aqui da Rua André Cavalcante, esquina com Riachuelo. Eu tenho dito sempre que a gente não precisa de líderes na cidade, nem precisa de xerifes também. O que a gente precisa são de pessoas, moradores comprometidos com a qualidade de vida na parte, na região, na rua, no quarteirão onde mora. Tem dito que a gente precisa de ter um representante, uma pessoa
que morem no quarteirão, aqui, por exemplo, para chamar a Colurbe, para denunciar isso aqui, olha. Isso aqui é em frente ao sindicato, ao Ministério da Saúde, Centro de Pesquisa, Ministério da Saúde, em frente, essa sujeira. Cadê o morador daqui desse quarteirão que não se pronuncia para poder chamar a atenção para essa insalubridade? A gente passa e olha que isso está de ontem para hoje. A gente, se observar, aqui é o sindicato dos empregados do comércio, em frente ao sindicato. Deve estar tendo aqui algum concurso hoje, entendeu? Mas diante nós temos um lixão aqui, olha só, um lixão. E logo em frente a gente tem o Bar do Peixe, mas temos um lixão aqui. Cadê o morador daqui que não chama atenção para isso? Cadê o morador daqui que não faz um vídeo e manda para o prefeito para poder mostrar a necessidade de ter que limpar o quarteirão para que o comércio possa fluir de uma forma, sabe, próspera, positiva? Porque o comerciante, ele se organiza, ele limpa a frente da casa dele. Mas o espaço público, que é da competência da Colurbe, normalmente, se o morador, se não tiver alguém no quarteirão comprometido com isso, de chamar a atenção para a necessidade dessa higienização, fica sujo, entende? Então eu tenho dito sempre, é preciso ter um morador por quarteirão aqui no centro da cidade, porque, é claro, a prefeitura não consegue enxergar tudo, não consegue olhar todos os cantinhos da cidade, mas nossa cidade precisa de reagir contra essa sujeira, contra esse mau cheiro, contra essa insalubridade que a gente está vivendo em decorrência de tanto lixo jogado nas ruas, entende? Então é preciso ter um morador aqui nesse quarteirão da rua André Cavalcante que possa chamar atenção para isso, porque ele vai estar olhando o que a prefeitura não consegue ver e nem os outros moradores também que não moram aqui não conseguem ver também. Nós estamos nos organizando para tentar deixar os quarteirões onde a gente vive um pouco melhor. Onde a gente consegue chamar atenção, por exemplo, no quarteirão onde eu vivo, na Rua dos Inválidos, do Senado, está sendo bem atendido pela Colurbe, a gente não pode estar reclamando. Aqui na Rua dos Inválidos hoje também a gente andou reclamando aqui, porque os moradores da vila também se organizaram para tentar combater essa sujeira que está à frente das casas, entende? E a Colurbe reage. Então é preciso ter um morador por cada quarteirão para chamar atenção para esse lixão que a cada esquina a gente vê aqui nos quarteirões no centro da cidade, entende? Bom dia a todos. Bom, esse é um morador, né, dali, como ele falou, do quarteirão da Inválidos e Rua do Senado, que estava de passagem na Rua André Cavalcante, o trecho entre a Riachuelo e a Rua do Resende, e esse é um puxão de orelha até para os próprios moradores, que ele está falando aí, cadê os moradores aqui para estar olhando aqui esse quarteirão que está cheio de lixo e está fazendo os apontamentos? Então, você que é da Rua André Cavalcante ou passa por ali, tiver notado alguma situação que está ruim, que está prejudicando o comércio, a qualidade de vida dos moradores, até dos trabalhadores, né? Porque nós somos também os trabalhadores, né? Também fazem parte do centro, né? Manda para mim a demanda, manda em áudio ou manda em vídeo para o telefone 21 99 740 2271 99 74 2271. Manda para mim um vídeo. O vídeo tem que ser narrado, falando o endereço, falando o problema, para poder passar o áudio na rádio ao vivo, né? Depois no YouTube tem as imagens, mas no momento que é ao vivo é necessário ter o áudio para as pessoas que estão acompanhando o programa tá sabendo do que se trata o problema apresentado. Então, vamos lá, gente, vamos colaborar, muito bem colocado por esse morador. Você tá vendo a situação ali? Manda pra gente. Nós temos agora o vereador Vitor Hugo, que está resolvendo várias demandas do centro. Uma foi da Rua dos Inválidos, que há um tempo atrás, bem colocada, agora está tendo a Colurbe atendendo ali. A outra demanda que vai ter, inclusive, é da Rua dos Inválidos também, de um morador que manda pra gente as reclamações, para poder a gente estar falando com o Vitor Hugo, um vereador super ativo, e ele está aí conversando com os órgãos, ou até se tiver que conversar com o prefeito, ele conversa. Outro dia ele não pôde estar aqui, seu Roberto, no programa, porque ele tinha uma reunião com o prefeito, ficou prolongada a reunião, né? Porque ele estava defendendo os interesses dos cidadãos, dos contribuintes, né?
É para isso que tem o mandato dele, né? Para servir ao povo, né? Então vamos para a segunda. Bom dia, bom dia. Olha aí. Ficaram de mandar para lavar essa merda. Até agora não mandaram. E é isso que nós estamos vivendo no centro da cidade. É muito lixo, merda para todo lado. E o lixo ontem tiraram, mas ficaram de mandar alguém para lavar essa merda, mas não mandaram ainda. Mas vamos que vamos. Isso é na Rua dos Inválidos, né? Como ele fala, o lixo foi tirado, foi acionada a Conlurb para recolher o lixo ali. Só que a gente tem um problema aqui, seu Roberto, que é grande quantidade de população em situação de rua, né? Grande quantidade de população em situação de rua. E temos também 7 abrigos na região, onde população de rua de outras regiões são trazidas para cá, então eles dormem no abrigo da prefeitura e quando é de manhã cedo eles são colocados para fora e aí ficam pelas ruas. E aí, quando dá vontade durante o dia de fazer suas necessidades, é um cantinho que eles encontram, né? Então, numa esquina de um condomínio, é no meio da Praça da Cruz Vermelha, é na calçada da Henrique Valadares, é na calçada da Washington Luiz. Então, a população está até pedindo mais lavagem das calçadas por conta disso. É na Rua Tenente Possolo, na Conselheiro Josino, General Calda, Mancorvo Filho. Fazem ali, a calçada vira o banheiro público, né? Então, assim, é preciso que, já que não tem uma solução imediata para essa questão, pelo menos a lavagem, né? Temos a Cruz Vermelha, o prédio da Cruz Vermelha que voltou a funcionar, que tem uma lateral que é da Henrique Valadares, com a rotatória da própria Cruz Vermelha, da Praça Cruz Vermelha, que é feito de banheiro também. A Rua Carlos de Carvalho também, a moradora também colocou essa reclamação no Instagram, né? No Instagram do bairro, colocou sobre a Rua Carlos de Carvalho também ser utilizada como banheiro. Garis que atuam ali na área também têm reclamado, né, dessa população tá fazendo ali aquela calçada de banheiro e em frente a um bar onde as pessoas almoçam, então dá prejuízo para o comércio também, né? Então foi solicitado isso. A assessoria do vereador Vitor Hugo, inclusive, visitou já, né? A gente pediu prioridade que antes que fosse apresentada no ar já fosse feito esse trabalho de urgência, porque imagina, você está com fezes humanas na porta da sua casa, você quer que o problema seja resolvido o mais rápido possível, não dá para esperar o programa para depois ir resolver, né? Uma poda de árvore até dá, um desentupimento de um bueiro, dependendo do caso, mas uma situação dessa não dá, é questão de saúde pública também, né? E se torna uma coisa contínua, né? Porque se limpou ali, daqui a pouco ele volta para ali. Tem que ter um roteiro. O vereador Vitor Hugo, ele já conversou aqui conosco, né? Ele teve uma reunião com o presidente da Conlurb, Jorge Arais, onde ele pontuou a importância de ter uma lavagem contínua de certas ruas do centro da cidade, né? Estão muito sujas e tem essa questão das necessidades da população em situação de rua, né? E teve um morador até que fez uma colocação numa rede sobre colocar banheiros químicos. Parece que já foi feito isso num tempo atrás, mas não deu muito certo porque não era feita a higienização desses banheiros com frequência. Então acabou sendo um outro problema, até pior. Então, assim, é preciso rever essa questão aí também. Vamos estar conversando com o vereador Vitor Hugo sobre essa situação também, tá bom? Mas voltando aqui, seu Roberto, que nós ainda temos um tempinho, quais são os projetos que tem lá na Dragões da Riachuelo? Aos seus ouvintes é muito importante passar as nossas propostas, né? Que essas atividades que tem nos Dragões, elas não são agora voltadas à criança, voltadas aos adultos. A nossa, vamos dizer assim,
o nosso contexto com as crianças é no carnaval, não é o ano inteiro trabalhando. Mas tem roda de capoeira para criança lá? Tem. Aí é com o professor Batata, ele conduz os seus alunos, né, dentro daquela graduação que ele tem, né? Quais são os dias? Olha, é terça e quinta-feira. Geralmente ele solicita que as pessoas, são adultos de qualquer idade, eles vão, ele faz uma semana de adaptação, né? Porque às vezes muitos querem aquela coisa, depois desistem ou ficam, às vezes vão os pais, as crianças ficam, às vezes as crianças não ficam, os pais ficam, tem mulheres, tem homem também, e nós temos a dança, né? Temos dança, temos música, né? Conhecimento de instrumentos, mas o professor viajou, então eu estou no momento sem essa atividade, mas tem instrumento de sopro, que é esse professor que faz. E o resto é a nossa bateria, ensaio mesmo, a bateria para o carnaval. Então tem os professores para ensinar. Esses ensaios são feitos na segunda e quarta. Segunda e qual horário? Olha, nós temos um horário de 18 horas e temos também no decorrer do dia. Geralmente as pessoas trabalham, né? Aí a gente pega ali das 5h30 até as 19 horas, né? E, seu Roberto, tem site onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre Dragões e, de repente, ver as atividades que acontecem? Né? Tem sim. Nós temos no Instagram, que é Dragões da Riachuelo, e temos o nosso site em si, nosso site não, vou dizer assim, o nosso endereço eletrônico, né? Que é dragõesdariachuelo.com.br. Lá tem alguns vídeos, né, que são muito interessantes, né, para que a pessoa participe. Como a gente falou, é uma união, e é união mais preferencial, porque o nosso espaço ele é pequeno, então a gente busca mais o pessoal daqui do centro. Mas seja de qualquer região que vier, será bem-vindo, será bem recebido, né? Mas a gente preza muito por questão de deslocamento, né? E as pessoas têm muito medo agora de andar à noite, chega uma hora, as pessoas são muito restritas, né? Porque a situação atual está fechando muito, as pessoas ficam preferindo ir para casa. Dá uma hora, você sai correndo, vai para casa, né? Então as pessoas podem entrar na página, página Dragões da Riachuelo, Instagram Dragões da Riachuelo, Facebook. Facebook também, só Dragões da Riachuelo. Dragões da Riachuelo. Aí pode conhecer o bloco, conhecer as atividades, tem fotos, tem, né? Tem tudo, tem foto, tem tudo. E o nosso emblema é um centurião. O centurião. Então a pessoa não Por que o centurião? Olha, como eu lhe disse, a rua Mata Cavalo, ali tem a rua do General Osório, que é aquela casa, que é a Faculdade de Filosofia. Sim. Faculdade de Filosofia. E há muitos anos, aquele túnel que tem ali, que é o túnel de São Martins, ali era a casa dos soldados que tiravam serviço na casa do General Osório. E esses soldados, depois que mudou a República, né, que foi para Brasília, uma parte desse contingente foi para Brasília e fez lá os centuriões de Brasília, aqueles que são centuriões mesmo, né? Que eles guardam. Então, dali eu puxei a ideia de que seria resgatando a história da rua, né, do bairro. Entendeu? Muito legal, seu Roberto. Tem um fundamento desses centuriões. Nossa, muito bacana, é muita história. A gente ia ficar a noite toda aqui, né, seu Roberto? Mas já estamos no final do programa. Eu quero agradecer o senhor pelo senhor ter aceitado o convite, de ter vindo. É uma pena que o Vitor Hugo não pôde estar aqui hoje, mas eu peço que o senhor retorne para conhecer o nosso querido vereador Vitor Hugo, claro, tá? O senhor certamente vai se encantar com a pessoa do Vitor Hugo, o político que é o Vitor Hugo. Sim. E ele também vai certamente gostar muito do seu trabalho. Espero receber ele lá na nossa sede, na nossa modesta sede, né? Será muito bom. Então, já que estamos no final, eu peço que o senhor faça as considerações finais. Muito obrigado. Né? Antes de voltar, porque o senhor vai voltar aqui. Tá bom, fica agradecido.
As minhas considerações finais é convidar vocês, quem puder, né, em prioridade pessoal do centro, né, não dizendo que quem está longe não pode vir, mas é que a gente quer agregar para reunir mais crianças, né, para o nosso carnaval. E como eu já falei, quem quiser participar e puder comprar as fantasias, a sua fantasia, né, está ajudando a que nós façamos 2 ou 3 fantasias de criança, né? Porque aí, como eu já falei, tem até criança de colo que vai, e aí tem que fazer aquela roupinha bem pequenininha para sair, né? Esse ano nós estamos homenageando a BR3, que é o do Tony Tornado, esperamos conseguir chegar até ele, e se ele puder vir, né, seguindo com essa turma, esse grupo, será maravilhoso, né? A gente relembrar a BR3. Né? E tem a festa de aniversário, né? A Parabéns! festa de aniversário também. Parabéns também, que eu não posso esquecer, né, gente? Aniversário de 15 anos da Dragões da Riachuelo, vai ser nesse domingo, né? Muito obrigado, Parabéns. Rádio Tropical, tá, por anunciar, tá? E a todos os seus ouvintes, tá? Tudo de bom aí, tá bom? Muito obrigado, seu Roberto. Olha, a galinha estava maravilhosa. Olha, HNT adorei. do Centro, hein? HNT Pode do falar Centro. para geral do samba, Olha, seu Roberto. Já me conquistou. E vou falar com meus, vamos dizer assim, meus amigos solidários do bloco. Olha, tem uma coisa muito boa. Eu conheci, né? Algo muito interessante. Tá bom? Muito obrigado aos ouvintes. E é isso aí, Dragões da Riachuelo, hein? 270. 270. Gente, vamos encerrando aqui mais um programa Sua Voz no Rio. Espero que vocês tenham adorado o dia de hoje. Foi maravilhoso o nosso convidado. Espero vocês na próxima quinta-feira. Se tudo der certo, se não tiver tanto trabalho, que é uma coisa difícil, mas, né, não é impossível, o Vitor Hugo vai estar aqui conosco para mais um bate-papo, mais um Fala que eu te escuto, mais uma Sua Voz no Rio maravilhosa. Um grande abraço para todos, um bom final de semana. Valeu, pessoal. Tchau. Bota um sambinha aí. O Rio de Janeiro continua lindo.